É um prazer estar novamente com vocês aqui na aula de Direito Eleitoral. E nesse momento da aula, nós vamos estudar dois institutos jurídicos muito importantes. O Instituto Jurídico da Perda dos Direitos Políticos e o Instituto da Suspensão dos Direitos Políticos. Perda e suspensão dos direitos políticos. Sobre isso, é muito importante que você me acompanhe aqui na aula, abrindo o artigo 15 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, vamos estudar direito constitucional e eleitoral, especificamente verificando aqui o artigo 15 da Carta Magna. Vamos à leitura do artigo 15 e nesse artigo 15 nós vamos aqui ter uma exata noção sobre esse tema. Bem, o artigo 15 diz assim: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, e improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Carta Política. Muito bem, reparem aqui que o legislador constituinte, ele não fez a distinção entre as hipóteses que são perda e suspensão. Portanto, cabe à doutrina e, obviamente, à jurisprudência fazer essa diferenciação. Muito bem. O artigo 15, inciso 1º, é um caso típico de perda. O inciso 2 é considerado de suspensão. O inciso 3, suspensão. 4, suspensão. E 5, suspensão. Então, moral da história, apenas o inciso 1º é uma hipótese de perda. Mas eu gostaria aqui de ressalvar que o inciso 4º, que é a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, que é a chamada escusa de consciência, ele tem uma natureza muito mais ligada ao instituto da perda do que da suspensão dos direitos políticos. Mas a questão é que a lei que regulamenta a prestação alternativa no Brasil, que é a Lei 8239 de 91, trata especificamente essa hipótese como suspensão. Então, por exemplo, numa prova de múltipla escolha, o candidato ele não tem muita margem de, vamos dizer assim, de opção. Se a letra C, por exemplo, for perda e a letra D suspensão, é melhor marcar a letra D como suspensão, porque a lei trata essa hipótese como suspensão. E aí essa questão até é sujeita a recurso, né? E seria mais fundamentado o recurso, seguindo exatamente o que está previsto de lege lata, né? Na lei específica. Muito bem, o artigo 15 caput, nós vamos agora fazer comentários, né? E o artigo 15 caput diz assim: é vedada a cassação de direitos políticos. Uma interpretação que se tem aqui, obviamente, é que é vedada a atos arbitrários de fechar o Congresso, o Parlamento, medidas, vamos dizer assim, ditatoriais, etc. Né? Então, a cassação dos direitos políticos, ela tem essa conotação. Mas é possível a impugnação ao mandato eletivo, é possível a cassação do mandato eletivo, né? Desde que, por exemplo, a pessoa, aquele candidato, tenha efetivamente praticado atos de abuso do poder político, abuso do poder econômico, lavagem de dinheiro, caixa 2 e todos esses males que afligem a nossa sociedade contemporânea. Então, é possível, na Justiça Eleitoral, a propositura de algumas ações, como a ação de investigação judicial eleitoral,
ou representação por abuso do poder político ou econômico, a ação de impugnação ao mandato eletivo, que é uma ação prevista no texto constitucional, no artigo 14, parágrafos 10 e 11, tratando, obviamente, essas ações do abuso do poder econômico e até político. Muito bem, então, o mandato eletivo, ele não está imune à tutela jurisdicional eleitoral no aspecto da proteção à sociedade, ao eleitor, né? E, portanto, pune-se também, como todos sabem, pela lei eleitoral, a captação ilícita de sufrágio, a mercantilização do voto, certo? Então, vamos lá, vamos fazer alguns comentários específicos, mas antes, porém, lembre-se, o artigo 15, no caput, ele fala especificamente, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Ora, perda e suspensão, portanto, são matérias de inúmeros cláusulos, rol taxativo. Aqui não se pode ingressar na classe das amplianda, porque estar-se-ia diminuindo a capacidade eleitoral passiva, o ius honorum, né? Ius honorum, aquela expressão em latim, usada lá na época de Roma Antiga e sempre referida nos livros do direito comparado e no Brasil como a capacidade de ser eleito, né? A capacidade que compreende um atributo da soberania popular e que se insere na essência, na matriz do direito de ser eleito. Então aqui não se pode, vamos dizer assim, sumariamente, numa exegese apenas literal, vamos dizer, ou numa exegese punitiva, criar ampliações às restrições. As ampliações da interpretação dos direitos políticos são sempre voltadas para a amplitude do sufrágio, para a amplitude do direito de ser eleito. No entanto, há que se fazer uma interpretação também com a nossa realidade local, né? O Brasil tem sido, a nossa sociedade tem fartos exemplos numa dimensão geográfica como nós temos do nosso país, de atos de abuso do poder político, abuso do poder econômico. Então, essa questão merece um tratamento mais específico. No entanto, vamos aqui fazer comentários mais pontuais a, por exemplo, o inciso 1º. O inciso 1º trata do cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Ora, primeiramente, não é a Justiça Eleitoral que cancela uma naturalização, né? Nós temos aqui na Constituição o artigo 12, parágrafo 3º, 12, parágrafo 3º, não, parágrafo 3º, exatamente, que diz, não, perdão, 12, parágrafo 4º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização. 12, parágrafo 4º, inciso 1º. Por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ora, atividade nociva ao interesse nacional, por exemplo, são atividades previstas no Estatuto do Estrangeiro, em normas correlatas, em que o agente pratica tráfico internacional de drogas, crimes eleitorais e outros delitos dessa natureza, né? E, portanto, ali ele estaria sujeito ao cancelamento da naturalização. Mas atenção, essa decisão não é uma decisão prolatada na Justiça Eleitoral, mas que terá reflexos, efeitos na Justiça Eleitoral, perfeito? Quer dizer, a Justiça Eleitoral anotará aquele cancelamento da naturalização, seguindo o texto da resolução do TSE número 21.538, no artigo 51 e 52. É aquela resolução que eu lhes falei em outras aulas,
né, que nós comentamos aqui, temos até aqui nas nossas aulas em vídeo, comentários pontuais à resolução 21.538. Tá bom? Continuamos na próxima aula com outras explicações sobre o Instituto da Perda e Suspensão dos Direitos Políticos.